Boa noite. O programa Cenário Ecológico de hoje vai mostrar algumas cachoeiras do roteiro turístico Entre Serras, da Piedade ao Caraça. Um roteiro rico em biodiversidade e atrativos, que até pelo isolamento natural é altamente recomendável para esses momentos de lockdown e de recomendável distanciamento social. Em tempos de Covid-19, quando a terrível e cruel pandemia assola o mundo inteiro e o isolamento social é exigido, nossos cuidados devem ser redobrados. Nossos cuidados devem ser redobrados para que nos possamos proteger do vírus e contribuir para diminuir a sua transmissão. Nesse momento, o banho de cachoeira, o lazer em meio à natureza e o passeio por trilhas solitárias e isoladas pode ser uma excelente dica, além de ser uma eficiente terapia se feita individualmente. Nós vamos mostrar as belezas da microrregião do Caraça e curtir as cachoeiras dessa região ainda privilegiada pela preservação de seu ambiente natural. Vamos conhecer, dentre outras, a Cachoeira de Cocais, ou Cachoeira da Pedra Pintada, no município de Barão de Cocais, cuja cachoeira está localizada muito próximo ao centro urbano da bucólica Vila Colonial de Cocais, de onde se parte em trilha de fácil acesso e muito bem sinalizada. O cenário ecológico vai mostrar também as belezas dos 6 quilômetros de trilhas para Cascatona, no coração da RPPN Santuário do Caraça, onde a natureza intocada nos revela cenários cinematográficos e nos convida a um revigorante mergulho. Você vai ver que mesmo sendo apenas num final de semana ou num feriado prolongado, as pessoas podem aproveitar o melhor que a natureza tem a oferecer, procurando verdadeiros santuários, onde é possível relaxar e admirar as belezas naturais, as cachoeiras surpreendentes, além de aproveitar a tranquilidade em meio a esse cenário de interessante diversidade. Nesse momento em que a grande mídia nos aterroriza, nos estressa e o nosso dia a dia nos conduz ao desequilíbrio emocional e à depressão, as cachoeiras da microrregião do Caraça, no circuito turístico Entre Serras, da Piedade ao Caraça, são perfeitas para combater o estresse que a rotina do nosso dia a dia nos impõe, além, é claro, de oferecerem verdadeiros banhos revigorantes e energizantes. As águas que brotam cristalinas das entranhas das montanhas e desce contornando pedras e árvores, oferecem todo o vigor a quem tem o privilégio de se refrescar em uma queda d'água tão aconchegante dessa região. Cachoeiras da microrregião do Caraça é o que não falta. São dezenas espalhadas pelos municípios de Santa Bárbara, Catas Altas e Barão de Cocais. Todas maravilhosas, mas algumas são especiais, de tirar o fôlego. Selecionamos algumas consideradas as mais lindas, sendo algumas delas, inclusive, cartões postais de seus municípios. Se você também é um apaixonado pela natureza, confira conosco, a partir de agora, algumas cachoeiras do circuito Entre Serras, essa região tão rica em atrativos turísticos, naturais e biodiversidade, e que está privilegiadamente situada entre as Serras da Piedade e do Caraça. Vem comigo, vamos conhecer de perto algumas cachoeiras da região do Caraça. A Cachoeira do Bileto fica no município de Catas Altas, porém, bem mais próximo de Santa Bárbara. O local, apesar de ser uma propriedade particular, é aberto ao público e tem diversas quedas pequenas
que o faz semelhante a uma corredeira mais radical. Possui um pequeno poço com fundo arenoso e tem área destinada ao camping, porém sem a mínima estrutura, por exemplo, de sanitários, banheiros e eletricidade. A recomendação é de que a cachoeira se destine apenas à apreciação e fotos, pois a recomendação é que banho não é propício naquelas águas. A natureza sempre pródiga em nos oferecer belezas e maravilhas. E o homem, como sempre, a nos oferecer lixo e prejuízo para a natureza. É necessário que tenhamos consciência daquilo que trazemos para os atrativos, principalmente para a cachoeira, e ter consciência de devolver o lixo que trazemos. A necessidade é de preservação ambiental. O local, apesar disso, é ideal para um piquenique, descanso em família e para o relaxamento em meio a uma vasta e linda paisagem natural. Nós estamos a caminho da Cachoeira da Santa, muito perto do centro histórico de Catas Altas. Mesmo assim, o percurso oferece atrativos maravilhosos. Em tempos de pandemia, onde o isolamento e o afastamento social é recomendado, Catas Altas é o paraíso para quem quer se prevenir e, ao mesmo tempo, desfrutar do lazer que a microrregião do Caraça tem a oferecer. São várias cachoeiras, pontos extremamente agradáveis, sítios bucólicos que oferecem ao turista a paz, a tranquilidade e o isolamento que o momento exige. Nós estamos na Cachoeira da Santa. Aqui é fácil perceber como a conciliação da preservação ambiental se faz dentro de uma atividade presumivelmente predatória, que é o turismo ecológico. Aqui no coração da microrregião do Caraça, é fácil perceber que turismo ecológico e preservação ambiental podem muito bem, em função do bem-estar de uma cidade, do bem-estar de uma comunidade, caminharem de braços dados. A Cachoeira da Santa é uma pequena queda de mais ou menos 8 metros que fica no município de Catas Altas. Das muitas cachoeiras abertas ao público, esta é a mais próxima do centro da cidade. Fica pertinho da área da cavalgada e dá até para ir a pé. O local também não tem nenhuma infraestrutura de apoio ao turista, como, por exemplo, quiosques, banheiros, lixeiras e estacionamento adequado, o que pode acarretar impactos negativos à região e pode ocasionar graves impactos ambientais. A cachoeira possui um poço com profundidade média de 2 metros. Há bem próximo uma trilha que permite uma subida até o topo da cachoeira, de onde se tem uma bela vista panorâmica da Praça da Matriz de Catas Altas. Bem próximo à cabeceira desta cachoeira, existem trilhas de acesso às cachoeiras do Maquiné, distante apenas 700 metros, e a Cachoeira do Meio, distante 2,5 km da Cachoeira da Santa. Assim, o turista ou o banhista que desejar pode aproveitar as trilhas para um ligeiro trekking, banho em pequenos cânions formado pelas águas cristalinas, virgens de qualquer poluição e nascidas ali mesmo, nas entranhas da serra, além, é claro, de admirar a bela paisagem serrana do lugar. Vale aqui ressaltar a importância do ecoturismo, que, quando bem orientado, levam às saudáveis escalaminhadas, observação da fauna e da flora local, além de permitir que o turista se deslumbre com a belíssima paisagem que se descortina a partir da Serra de Catas Altas. A Cascatinha é um dos locais mais visitados no Caraça por sua pouca distância,
aproximadamente 2 quilômetros do santuário, pela facilidade de acesso e, claro, pela beleza de sua paisagem e pela atração de suas águas. Nós vamos conhecer agora a Cascatinha, um dos atrativos mais procurados pelos turistas que visitam o Caraça. Aqui no coração do Circuito Entre Serras, bem no meio da RPPN Santuário do Caraça, encontra-se a Cascatinha. A 2 quilômetros de distância do santuário, a Cascatinha, com suas águas escuras, águas frias e muito espumantes, é um convite permanente a quem vem ao Caraça buscar descanso, sossego, religiosidade e paz. Visitar a Cascatinha é uma oportunidade ímpar de praticar ecoturismo. Você faz uma bela caminhada por uma trilha repleta de espécies nativas e belezas naturais, até chegar a uma obra especial da natureza, num ambiente também muito especial. Com aproximadamente 50 metros de altura, a Cascatinha é formada por 4 quedas e 4 piscinas naturais, de onde chega-se por uma trilha muito bonita e de fácil acesso. Medindo aproximadamente 50 metros, suas águas nascem acima das quedas. São, apesar de naturalmente escuras, espumantes e puras. Sua coloração enegrecida, que aumenta de intensidade no tempo das chuvas, em razão das matérias orgânicas que descem da serra, constitui-se num atrativo à parte. Em tempos de calor e muito sol, a Cascatinha é o local indicado para nadar e descansar. Mesmo nos dias mais frios, os turistas não conseguem resistir aos encantos da Cascatinha e, esquecendo o frio, a névoa ou às vezes a chuva, mergulham em suas águas. A Cachoeira de Cocais, ou Cachoeira da Pedra Pintada, é uma das muitas belezas naturais que Barão de Cocais tem a oferecer aos turistas. Localizada na centenária Vila Colonial de Cocais, é um legado da história que sustenta nossas tradições, mantendo vivas nossa relação com o passado. Esse passeio é uma volta no tempo e uma oportunidade de testemunhar a demonstração de como a microrregião do Caraça é gigante por natureza e exuberante em todas as suas belezas. A Cachoeira de Cocais é uma das mais famosas e uma das mais bonitas da cidade. São 10 quedas que despencam por mais de 30 metros na reentrância de uma montanha de pedras, o que proporciona um belo espetáculo da natureza. Localizada a 5 quilômetros do centro da Vila de Cocais, ela fica muito próximo do sítio arqueológico da Pedra Pintada, um dos mais importantes sítios arqueológicos do Brasil. E sua entrada está em uma propriedade particular, onde é cobrada uma taxa de visitação. O acesso pode ser realizado de carro até a entrada da fazenda, de onde os visitantes têm acesso por uma trilha muito bem cuidada de cerca de 1 quilômetro até a primeira queda d'água, de onde, seguindo pelas rochas, é possível chegar ao seu topo. Nas palavras e no coração do Padre Sarnel, autor do livro Guia Sentimental do Caraça, a Cascata Grande é a primeira das 7 maravilhas do Caraça. Essa fala do velho bibliotecário do antigo Colégio do Caraça ainda ecoa como grande verdade no coração daqueles que têm o privilégio de conhecer essa maravilha da natureza. A Cascatona é um dos atrativos da RPPN Santuário do Caraça mais procurados por aqueles turistas mais aventureiros. É uma das mais belas cachoeiras do circuito turístico Entre Serras e da microrregião do Caraça. Sua grande queda, uma sequência de 80 quedas com mais de 80 metros de desnível,
é bem volumosa e suas águas formam uma enorme piscina natural. Ao local não é muito difícil de se chegar. São 6 quilômetros a partir do santuário, por uma trilha rica em biodiversidade, muito bem sinalizada e com baixo grau de dificuldade. No centro de visitantes, os monitores oferecem orientação sobre os atrativos, passeios, trilhas e os perigos que eventualmente possam existir. Mesmo que a direção do Caraça autorize a visitação sem o acompanhamento de guias cadastrados, por questão de segurança é recomendável a contratação de um desses profissionais, principalmente para quem não conhece bem a região. Para quem busca este pedaço do paraíso, o ideal é sair logo de manhã, bem cedinho. O turista ou visitante nunca deve ir sozinho, pelo menos com mais um, ou com 2 companheiros, ou com um guia contratado por garantia de segurança e bem-estar. Saindo bem de manhã e com um certo esforço e disposição, pode-se voltar em tempo de se deleitar com um almoço de tradicional culinária mineira, todo feito em fogão a lenha. A visão da Cascatona é de inigualável beleza. Visitá-la é chegar mais perto e se permitir falar com Deus. Bem, o cenário ecológico vai ficando por aqui. Vale lembrar que nesse momento em que a pandemia do Covid-19 atinge o mais alto grau de letalidade, todos os nossos cuidados devem ser redobrados. Fique em casa, use a máscara corretamente, lave as mãos com água e sabão, mantenha o distanciamento social, evite aglomeração mesmo em casa, utilize sempre o álcool em gel. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.